Talvez você esteja pensando em vir morar em Portugal e já está pesquisando sobre as possíveis profissões que você pode ter por aqui e se deparou com uma das mais comentadas, que é sobre cuidadora, né, de idosos. Eu tive uma experiência de 1 mês num lar de idosos e hoje vou contar tudo abertamente para vocês. Olha, primeiro eu queria agradecer as pessoas que me deram a oportunidade de poder trabalhar no lar, porque no período era o que eu mais estava precisando, né? Como imigrante, eu pude ter o privilégio de só ficar estudando alguns meses no mestrado, enquanto o meu marido ia trabalhar nas obras. E aí, por estarmos numa casa com arrendamento, né, mais em conta, comparado aos tão caros ali da região de Lisboa, mesmo dividindo um quarto numa casa, então eu pude não trabalhar. Depois, eu precisei também somar, chegar junto, né, para quantas metas a gente tinha, para tudo que a gente tinha de dívidas passadas com outras pessoas, né, para ter chegado até ali, porque cada etapa dentro da imigração é possível que você vai precisar movimentar dinheiro e uma ajuda daqui, uma coisa dali, e aí tem que manejar tudo isso. Passagens, eu precisei muitas vezes ao Brasil, e isso desfalcou muito, né, para nós imigrantes, que o ideal é você chegar e não vai sair torrando o seu dinheiro, não vai chegar a pensar em viajar, não é isso, você tem que se estruturar primeiro, e isso leva tempo, leva dedicação e foco, né? Mas enfim, a gente teve desafios peculiares da nossa realidade. E aí depois, então, eu fui procurar emprego. Já agora, no final do ano, em pouco tempo eu encontrei, sendo bem honesta, eu procurei emprego coisa de 15 dias. E a partir do momento que eu procurei, eu encontrei, né? Eu procurei tanto em internet, atualizei o meu currículo Europass, no LinkedIn, busquei por vagas da região também e entreguei currículos pessoalmente, como no Brasil a gente é mais acostumado. Nem todos os lugares recebem assim presencialmente, outros só recebem presencialmente, então por isso que é bom buscar das duas formas. E aí, pertinho da minha casa, tinha uma pracinha muito fofa e eu morava em Alhandra, e é uma cidade boa, mas que não tá tendo lugar lá para você alugar, mas é uma cidadezinha bem tranquila, com muitos idosos, né? Eu vejo essa diferença assim, lá tem bastante. Então, dentro dessa área de cuidadora, lá tem. E tem pelo menos 2 ou 3 lares de idosos. E tem um maior que eu via sempre, admirava-se do lado de fora, do portão. E aquilo me gerava curiosidade, né? Como devia ser trabalhar, eu nunca tinha trabalhado em Portugal. E como devia ser o meu primeiro emprego lá em Portugal. E que desafios eu ia enfrentar, tinha alguns medos e receios. Mas também me encorajava pensando, mas eu tenho algumas aptidões. Eu acho que aqui pra mim é mais fácil do que ali. Eu acho que ali eu ia sofrer muito. Ali vai pedir um inglês que eu não tô preparada, talvez, numa área mais comercial. Já num lar, eu tenho habilidades com a enfermagem, com o cuidado, mesmo que não de idosos. Eu sempre trabalhei com saúde da mulher. Eu sempre trabalhei com maternidade, gestação, a minha vida inteira de enfermeira, mas tive momentos pontuais de aprender sobre os idosos, claro, e o que mais conta é que eu tinha sensibilidade. Pelo menos eu considero isso quando você vai cuidar de pessoas, né? Sensibilidade, disposição para aquilo, né? Eu precisava de um salário, de um ordenado, mas tinha que ser em algo também que eu pudesse me sentir útil, ser útil. E cuidando é uma das formas que eu me vejo, né, também. Entre outras, como comunicadora, por exemplo, e por isso que faço os vídeos e estou de volta esse ano aqui de 2025, né, mais presente aqui no YouTube com vocês. Pois, vamos seguir. Depois que eu entreguei alguns currículos, eu tive uma chamada, uma ligação da Chili Beans, e aí fiz entrevista. Não achei que fui bem na entrevista, engraçado, fiquei nervosa. E fiquei nervosa a partir do momento que ele justamente falou que atendiam mais turistas, que deveria ser em inglês de preferência.
E por mais que eu tenha uma noção muito básica, né, eu sei do inglês, me falta coragem, ainda tô nesse processo de aprendizado do inglês mesmo, de deixar aflorar. Quem sabe eu trago um pouco dessa minha realidade aqui, porque eu vou aprender inglês, isso aí vocês anotem. Eu preciso também me comunicar e transmitir as minhas mensagens para outras pessoas, né, e é uma língua universal, então é um desejo que eu quero, para melhorar minha comunicação, para fazer minha mensagem mais longe. Mas então eu fiquei nervosa nesse momento e não tive resposta. No dia seguinte a essa entrevista, me ligam se eu poderia ir naquele mesmo dia fazer a entrevista no lar. Meu marido tinha saído também para uma oportunidade dele de trabalho que tinha aparecido, e aí eu falei que sim, se poderia ser algumas horas adiante para eu me arrumar, me organizar. Eles sim, pode ser, e marcaram para o final da tarde, isso era de manhã. E aí eu fui bem arrumada, com uma energia que eu queria transmitir, muito consciente do que eu queria transmitir através da minha imagem, do meu arrumar, né, do estar alinhada, porque o português, ele é mais conservador no geral, principalmente dentro de instituições. Então eu não iria assim, por exemplo. Talvez não teria problema, mas eu preferi não ir. Eu não queria bancar, sabe? Porque eu tava indo buscar um emprego no lar, é um emprego, é uma entrevista, como no Brasil a gente também vai mais formal, mais certinho. Eu nem fui tão formal, fui apenas com uma blusa assim, branca, de tricô, nada mostrando muito o corpo, eu tenho tatuagem no pescoço, então tranquilo também. Tem muitas mulheres tatuadas lá, muitas cuidadoras mega tatuadas, enfim, várias portuguesas também, enfim, não tô generalizando, tá? Mas são dicas que eu faria em qualquer lugar do mundo ao procurar emprego, né? E aí, e mais neutra possível. E aí, então, fui, tava bem comunicativa nesse dia, também facilitou. E elas também não queriam não tinham muitas exigências, né? Era assim, você tem interesse? Já trabalhou com isso, né? E aí eu expliquei aonde que eu tinha experiência, que não diretamente com idosos e tudo, mas que na área da saúde, que eu acho que eu seria muito útil cuidando de pessoas, porque eu sou boa nisso e prefiro gastar minha energia nisso do que às vezes arrumando emprego num café. E aí falei abertamente. E aí perguntaram sobre disponibilidade, eu tinha disponibilidade de tempo, então eu trabalhava de manhã, tarde, noite, que são, né, manhã, tarde ou noturno. E aqui a carga horária é de 8 horas nesses plantões, então quem trabalha de manhã trabalha de 7 às 4, é isso, né? Depois quem trabalha à tarde entra às 4 até meia-noite. E quem trabalha no noturno de meia-noite às 8. Então é assim, né, que fica o horário. E é um tanto puxado trabalhar por turnos, mas ganhava-se mais, né? Então tinha algumas gratificações para receber, como também no Brasil, quando a gente dá plantão no hospital à noite, ganhamos um adicional, então seria equivalente, tá? A cuidadora recebe um ordenado mínimo, que eu até me esqueci agora, mas um ordenado mínimo, vocês pesquisem aí, eu vou deixar aqui escrito, 800 e alguma coisa, se não me engano, 840, pode ser. Maybe, talvez. E aí, mas vou deixar aqui pra vocês. Que mais? Tem direito a férias, né? Normal, os direitos, porque era um trabalho por contrato. Tem muito imigrante que chega e arruma outros empregos, às vezes não tem contrato. Contrato tem seus prós e contras. A gente pode trazer um vídeo pra falar disso. Mas traz muitos benefícios quando você tem que comprovar a sua renda, às vezes vai tirar documentação, eles querem ver se você está em dia com os impostos, né? Então o contrato pode ajudar. No meu caso, ajudou até ao processo para trazer minha filha aqui para Portugal. Então eu tenho que comprovar que estou num emprego estável, então um contrato de trabalho é uma boa forma para isso. Então varia do que você está buscando. Mas no lar, a minha experiência, sim, foi um tanto chocante. Então, primeiro porque foi intenso fisicamente, né? Eu devia estar mal acostumada mesmo, graças a Deus, porque além de no Brasil fazer 20 horas semanais no SUS, eu sempre empreendi no resto do tempo
por empreender e viver a minha ciclicidade menstrual, né, que é um estilo de vida já adotado por mim, que eu coloco muitos assuntos aqui no canal sobre isso e não vou abordar isso agora, mas eu tinha essa flexibilidade de tempo, fazia meu trabalho no momento ali melhor, tinha poucos plantões no hospital, depois fui pedindo as licenças do hospital e fui ficando muito só com trabalho em casa, com a criação de conteúdo, de projetos, né? Fui transitando para essa área também, né? Com todas as dificuldades que isso acarreta. E ao chegar em Portugal eu estava só estudando, então eu estava desacostumada, né, de certo ponto. Mas eu já trabalhei muito na vida, né, o tempo inteiro. Tanto em casa, né, eu nunca paro, quem tá em casa não para, mas tem que saber, né, os momentos de fluir na atividade e na inatividade também, no descanso. Mas é possível gerenciar melhor o seu tempo, você tem essa liberdade maior, né? E aí eu cheguei, então, e caí nesse esquema de turnos, achei muito cansativo fisicamente, eu sou uma pessoa de estrutura menor, eu tenho 1,55, arredondando, tenho menos de 50 quilos, e é um trabalho que vai exigir que você levante peso, que você levante idosos. As colegas podem ou não ter paciência com a sua capacidade física, inclusive, ou com a sua agilidade. Enfim, eu via que era um ambiente de muito estresse, eram muitos idosos, acredito que tinha que haver mais funcionários, né? Tinha que ser uma divisão mais humana, assim, 5 idosos a cada um funcionário e cada um cuida de um quarto durante todo o período, né, ou 2 quartos, e era na verdade setores imensos para todas cuidarem, então você fica frenética, porque quando você levou todos ao banheiro, é a hora de todos voltarem para uma próxima refeição, e aí é a hora de limpar todos, e depois que você limpa todos, já tá na hora de pôr todos ali para mudar de posição, e aí depois que você põe todos para mudar de posição, é a hora já de uma próxima refeição, e aí tem que se limpar, e aí tem que deitar. Mais cedo de manhãzinha você tem o banho, você tem a casa de banho, né, que é o banheiro. E aí, enfim, por serem muitos, você sempre tá fazendo um processo ali sistematizado que segue uma rotina pra dar tudo certo também. Um dos pontos de crítica é triste porque muitas vezes em todos os serviços de saúde, onde a sensibilidade, a humanização deveria estar à frente, ela perde espaço por causa das rotinas que precisam ser cumpridas e muito rígidas às vezes. Se um idoso está precisando conversar naquele momento, vai atrasar talvez a hora dele ali na casa de banho, mas ele está precisando conversar. E claro, a gente não vai ficar meia hora batendo um papo, mas 5 minutos também não vai atrapalhar totalmente o serviço e vai manter a qualidade. Então, e não é bem o que as colegas queriam, né? Elas querem que seja feito e todo mundo frenético, agoniado naquele ritmo, porque por mais que o trabalho seja fisicamente pesado, como há plantões no hospital que são, a gente sabe que tem plantão que a gente tá com aquela equipe que tem um monte de emergência acontecendo, muita coisa, mas a equipe ainda consegue estar leve, sorrir, né? Aprender, se emocionar. E tem plantões sossegados que se tornam um desastre, porque sempre tem geralmente 1 ou 2 ali terríveis que tira a energia e a paz de todo mundo, né? Deixa todo mundo agoniado. Então, isso também acontece em todos os lugares do mundo. Tive mais dificuldades com as próprias portuguesas mesmo, né? É um trabalho com muita característica ainda de colonialismo, né? Colonialismo, de feudalismo, sabe? Aquela ideia do faz agora que eu tô mandando e tal, e não precisa às vezes ser assim. Muito, pra mim me soava muito assim, mal educado, sabe? Sendo honesta, assim, nossa, assim. E foi um tanto tocante, assim, depois eu fui saindo mais dessa ótica muito materialista, né, e também julgadora e vítima, e falei, não, pera, eu preciso disso aqui, é uma meta, isso aqui é passageiro pra mim, eu não vou ficar anos aqui,
apesar de ver pessoas que estão lá por muitos anos num trabalho que realmente é pesado e ganha-se pouco, né? Então não tem como, assim, sendo honesta, ser normal, não. Assim, além das questões físicas, psicológicas, que os próprios profissionais também enfrentam. Então eu fui tendo empatia com toda a situação. Fui me vinculando mais com os idosos, fiz amizades, assim, eu posso dizer. Pessoas que talvez eu não veja mais, mas eu quero muito bem. Lembro de algumas em especial que me encantavam. E aprendi, né, com a terceira idade, com as necessidades, com as sutilezas da vida. Eu sou muito filosófica, busco sempre entender o propósito daquilo que eu tô vivendo e o porquê maior de estar ali, além de, claro, precisando de... E é um pouco disso tudo. O vídeo ficaria muito longo, então comenta aqui se você tem alguma dúvida sobre mais curiosidades, como foi a minha experiência, eu vou contar pra vocês. Como tudo na vida eu adianto, teve lado bom e lado desafiador pra lidar, mas me serviu muito bem e já não estou mais lá. Graças a Deus, tô conseguindo viver um momentinho mais leve na vida e encarar o que virá nesse próximo ano. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário. Se ficou alguma curiosidade, eu vou adorar responder. Deixa o like. Vão acompanhando aqui os conteúdos que eu for trazendo. Eu pretendo falar bem mais da minha experiência aqui durante o processo de imigração e as coisas novas. Vou vivenciar o primeiro inverno aqui no hemisfério norte e vou falar para vocês como vai ser essa adaptação climática num clima diferente. Mas é isso, no final das contas ainda tá valendo super a pena e tenho gostado muito dessa experiência.